Angie Dickinson nasceu Angeline Brown em 30 de setembro de 1931, em Colm, Dakota do Norte. Criada em uma família modesta, Angie era a segunda de 4 filhas de Fred Rika e Leo Henry Brown. Seu pai, editor de um jornal de uma pequena cidade, mudou-se com a família para Burbank, Califórnia, quando Angie tinha 10 anos em busca de melhores oportunidades durante a Grande Depressão. Essa mudança crucial abriria as portas para que Angie eventualmente entrasse no mundo do entretenimento, embora esse caminho não fosse imediatamente óbvio. Os primeiros anos de Dickinson foram marcados por foco acadêmico e interesse pela escrita, inspirados pela profissão de seu pai. Depois de se formar na Bellarmine Jefferson High School em Burbank, ela estudou no Glendale Community College e, posteriormente, obteve um diploma em administração de empresas pelo Immaculate Heart College em Los Angeles. Inicialmente, ela aspirava a ser escritora ou jornalista. No entanto, o destino interveio quando, em 1953, participou por impulso de um concurso de beleza local e chegou à final da etapa preliminar do Miss América. Essa exposição lhe rendeu pequenos papéis na televisão, e seu carisma natural e beleza estonteante logo chamaram a atenção dos diretores de elenco. A ascensão de Angie Dickinson à fama foi gradual, mas constante. Ela fez sua estreia no cinema em 1954 no drama policial da Warner Brothers Lucky Me e continuou a aparecer em uma série de filmes de faroeste que se tornaram sua marca registrada. Ela frequentemente interpretava personagens femininas fortes e independentes que desafiavam o estereótipo da donzela em perigo. Seu papel de destaque veio em 1959 com o lendário faroeste de Howard Hawks, Rio Bravo, onde contracenou com John Wayne e Dean Martin. Como Feathers, a jogadora sedutora e astuta, Dickinson se saiu muito bem ao lado de 2 das maiores estrelas masculinas de Hollywood, exibindo a mistura de sensualidade e inteligência que se tornaria sua marca registrada. Ao longo das décadas de 1960 e 1970, Angie Dickinson consolidou sua posição como uma das principais atrizes do cinema e da televisão. Ela atuou em diversos gêneros desde o suspense psicológico, Os Assassinos, 1964, até o elegante filme de assalto 11 Homens e um Segredo, 1960, ao lado de Frank Sinatra e do Rat Pack. Desenvolveu uma forte amizade com Sinatra, o que só alimentou seu mistério, como uma figura glamurosa que transitava com desenvoltura tanto em Hollywood quanto nos círculos da alta sociedade. Apesar de sua beleza e carisma, Dickinson nunca foi apenas um rostinho bonito. Os diretores apreciavam sua versatilidade emocional. Embora o público admirasse sua profundidade e vulnerabilidade na tela, seu papel mais marcante e inovador veio em 1974, quando interpretou a sargento Suzanne Pepper Anderson no drama televisivo Policewoman. A série, que foi ao ar até 1978, foi revolucionária para a época, apresentando uma mulher em um papel sério na aplicação da lei, algo raramente visto na televisão naquele momento. A interpretação de Dickinson da detetive durona, porém compassiva, lhe rendeu a aclamação da crítica, um Globo de Ouro e várias indicações ao Emmy. Mais importante ainda, ela inspirou uma geração de mulheres a considerar carreiras na área da segurança pública e provou que uma mulher podia protagonizar sozinha um drama no horário nobre. Policewoman ajudou a pavimentar o caminho para futuras séries policiais e de ação lideradas por mulheres. Nos anos seguintes, Dickinson continuou sendo uma presença respeitada e admirada em Hollywood. Ela continuou atuando esporadicamente até os anos 1990 e início dos anos 2000, aparecendo em projetos notáveis como Vestida para Matar 1980, onde sua atuação como uma dona de casa sexualmente frustrada lhe rendeu aclamação da crítica. Em 2001, ela apareceu em Big Bad Love, de Brian Delma, e fez participações especiais na televisão, incluindo uma aparição em Family Guy, que mostrou seu senso de humor e autoconsciência. Mesmo com o passar dos anos, Dickinson manteve a postura e a elegância que a tornaram um ícone de estilo, marcando presença frequente em retrospectivas de filmes e cerimônias de premiação, onde foi homenageada por suas contribuições pioneiras tanto para o cinema
quanto para a televisão. Hoje, Angie Dickinson é considerada uma verdadeira pioneira. Ela ajudou a redefinir o papel da mulher na mídia, provando que personagens femininas podiam ser complexas, imponentes e centrais para a narrativa de uma história. Sua influência pode ser vista em gerações de atrizes que seguiram seus passos, de Sharon Glass em Cagney and Lacey a Marissa Hargitay em Law and Order SVU. Ela nos lembra que beleza e inteligência não são mutuamente exclusivas e que o sucesso duradouro se constrói com mais do que apenas boa aparência. Trata-se de talento, versatilidade e da coragem de assumir papéis que desafiam as convenções. Angie Dickinson foi casada pela primeira vez com Gene Dickinson, um jogador de futebol americano universitário, cuja compleição atlética e charme o tornaram um destaque nos campos durante seus anos de universidade. O casamento começou em 1952, quando Angie estava começando a ganhar destaque em Hollywood e Gene, posteriormente, fez a transição do esporte para uma carreira no ramo da eletrônica. Embora formassem um jovem casal glamuroso no início da década de 1950, o relacionamento enfrentou desafios à medida que a fama de Dickinson crescia rapidamente. O casal acabou se separando em 1956, apenas 4 anos após o casamento. Apesar do divórcio só ter sido finalizado em 1960, Angie optou por manter o nome de casada Dickinson, que a essa altura já estava intimamente ligado à sua crescente carreira na televisão e no cinema. Esse nome se tornaria icônico no mundo do entretenimento. Durante esse período, Angie Dickinson também desenvolveu uma notável amizade com o estimado economista e diplomata John Kenneth Galbraith e sua esposa Catherine. Os Galbraith, amplamente respeitados nos círculos intelectuais e políticos, proporcionaram a Angie uma janela para um mundo muito diferente da academia da diplomacia e das relações internacionais. Sua amizade com os Galbraiths resultou em visitas à casa deles e, eventualmente, em viagens que enriqueceram profundamente sua vida. Mais importante ainda, Dickinson acompanhou os Galbraiths em diversas ocasiões, enquanto John serviu como embaixador dos Estados Unidos na Índia de 1961 a 1963 durante o governo do presidente John F. Kennedy. Essas visitas e experiências são descritas em detalhes nas memórias de Galbraith no livro Ambassador's Journal e em A Life in Our Times, onde Dickinson é mencionada não apenas como uma estrela de Hollywood, mas como uma visitante atenciosa e engajada que demonstrava um interesse genuíno pelas culturas e políticas dos lugares que visitava. Essas interações ressaltaram a profundidade do intelecto e da curiosidade de Dickinson, qualidades nem sempre reconhecidas em uma profissão que frequentemente priorizava a beleza em detrimento da inteligência. Em 1965, Dickinson casou-se pela segunda vez, desta vez com o renomado compositor e letrista Burt Bacharach, uma figura importante na música popular americana. Conhecido por compor inúmeros sucessos atemporais e colaborar com artistas como Dionne Warwick e Dusty Springfield, Bacharach trouxe consigo um mundo de brilhantismo criativo e inovação musical. Juntos, Dickinson e Bacharach formaram um dos casais mais glamourosos e comentados da época, aparecendo frequentemente nas páginas das revistas Life, People e Time. O casamento deles durou 16 anos, um período considerável na indústria do entretenimento, embora não tenha sido isento de dificuldades. Nos últimos anos da união, o casal passou por um período de separação, durante o qual ambos exploraram relacionamentos com outras pessoas. Mesmo assim, sempre houve um elo entre eles, um laço persistente que se fortaleceu com o nascimento da filha. Em 12 de julho de 1966, Angie deu à luz sua única filha, Leah Nikki Bacharach, a quem carinhosamente chamavam de Nikki. Desde cedo, Nikki apresentou sinais de autismo. Embora na época o conhecimento público sobre o autismo fosse limitado e os critérios de diagnóstico ainda estivessem em desenvolvimento, Dickinson e Bacharach dedicaram-se aos seus cuidados, enfrentando uma jornada repleta de desafios emocionais médicos e logísticos. Nikki enfrentou uma vida difícil marcada por lutas contra problemas de saúde mental e pelas limitações impostas por sua condição.
Angie, em particular, assumiu o papel de sua principal defensora e cuidadora, abrindo mão de muitas oportunidades profissionais para se concentrar nas necessidades da filha. Tragicamente, Nikki tirou a própria vida em 4 de janeiro de 2007, aos 40 anos, deixando para trás pais enlutados que lutaram bravamente para lhe proporcionar conforto e estabilidade. Dickinson descreveu posteriormente essa perda como a experiência mais dolorosa de sua vida, uma dor da qual ela nunca se recuperaria completamente. Burt Bacharach, cuja vida e carreira também foram profundamente moldadas pela vida da filha, faleceu em 2023, deixando um legado musical e laços familiares complexos. Na década de 1980, Angie encontrou uma nova companhia em seu relacionamento com o cantor e compositor Billy Vera, mais conhecido pelo seu sucesso emocionante At This Moment. O romance deles era mais leve e criativo, e Dickinson chegou a aparecer no videoclipe da música I Can Take Care of Myself, de Vera, lançada em 1981. O vídeo mostrava Angie não apenas como atriz, mas como uma mulher confiante e madura que não tinha medo de abraçar a cultura pop e seu charme duradouro. O tempo que passaram juntos foi breve, mas significativo, representando um capítulo na vida de Angie em que ela se reconectou com o mundo do entretenimento a partir de uma perspectiva contemporânea e inovadora. Mais tarde, na década de 1990, Dickinson iniciou outro relacionamento de grande repercussão, desta vez com o lendário radialista Larry King. Conhecido por sua voz grave e estilo de entrevista direto e objetivo, King era um nome familiar. Apresentando seu programa de entrevistas de longa duração, Larry King Live, na CNN, Dickinson e King eram vistos juntos em eventos públicos e rapidamente se tornaram um dos casais mais comentados nos círculos da mídia. O relacionamento deles, embora não tenha levado ao casamento, foi marcado por respeito e admiração mútuos. King frequentemente falava com entusiasmo sobre a inteligência, a graça e a vivacidade de Angie. Embora ela apreciasse o humor e o talento jornalístico dele mesmo que o romance tenha terminado, eles permaneceram amigos e continuaram a falar com carinho um do outro em entrevistas. Mesmo décadas após seu lançamento, a lendária atriz Angie Dickinson admitiu abertamente que ainda se recusa a assistir ao clássico faroeste de 1959 Rio Bravo, um filme que marcou uma grande virada em sua carreira. Embora Rio Bravo seja amplamente considerado um dos faroestes mais icônicos da história de Hollywood e ocupe um lugar especial no coração de inúmeros fãs, a própria Dickinson tem razões profundamente pessoais e emocionais para evitar assisti-lo. Sua relutância não deriva apenas de sua própria autocrítica sobre sua atuação juvenil no filme, mas também das lembranças duradouras que ele evoca, especialmente aquelas envolvendo seu colega de elenco, o ídolo adolescente Ricky Nelson. Na época em que foi escalada para Rio Bravo, Angie Dickinson ainda era uma estrela em ascensão, apenas começando a construir seu nome em Hollywood. Ela já havia acumulado vários papéis coadjuvantes na televisão e no cinema, mas Rio Bravo marcou sua estreia em um papel de destaque ao lado de titãs das telas como John Wayne e Dean Martin. Dickinson interpretou Feathers, uma jogadora espirituosa e sedutora que se envolve romanticamente com o personagem de Wayne, o xerife John T. Chance. Para uma jovem atriz, ainda se firmando na carreira, dividir a tela com nomes tão icônicos foi tão intimidante quanto emocionante. Dickinson confessou posteriormente que durante as filmagens muitas vezes se sentiu insegura quanto às suas habilidades de atuação e preocupada por ainda não ter desenvolvido o talento necessário para acompanhar seus colegas de elenco tão poderosos. Ela considerou sua atuação crua e irregular, uma opinião que a assombrou por anos, e um dos motivos pelos quais, ainda hoje, tem dificuldade em assistir ao filme. Mas a complexidade emocional de Rio Bravo não se limita à sua autocrítica. Outro motivo profundamente pessoal pelo qual Angie Dickinson evita assistir ao filme envolve o falecido Ricky Nelson, que tinha apenas 18 anos quando assumiu o papel de Colorado Ryan, um jovem pistoleiro talentoso que se une aos personagens de Wayne e Martin.
Na época das filmagens, Nelson já era um nome conhecido graças ao seu sucesso musical e ao seu papel na sitcom familiar As Aventuras de Ozzie e Harriet. Apesar da diferença de idade, Dickinson estava perto dos 30 anos. Eles desenvolveram uma camaradagem calorosa e sincera no set, unidos pela experiência compartilhada de trabalhar em uma produção hollywoodiana de grande orçamento e alta pressão. Ao longo dos anos, Dickinson falou com ternura e nostalgia sobre Ricky Nelson, frequentemente se referindo a ele como uma alma gentil e bondosa cujo charme discreto e talento natural o tornavam uma companhia agradável. Sua morte trágica em um acidente de avião em 1985, aos 45 anos, deixou uma marca indelével em Dickinson. E assistir a Rio Bravo significaria revisitar o rosto e a voz de um jovem congelado no tempo, alguém de quem ela se lembra não apenas como um colega de elenco, mas como uma luz brilhante que deixou o mundo cedo demais. Para Dickinson, a dor dessa perda persiste, tornando emocionalmente avassalador ver Nelson novamente no auge da juventude, cheio de promessas e inocência. Há também um toque agridoce em Rio Bravo para Dickinson por encapsular um momento específico de sua vida e carreira, uma época de esperança juvenil, insegurança profissional e descobertas pessoais. Assistir ao filme significaria revisitar não apenas os momentos marcantes de trabalhar com lendas como Howard Hawks, John Wayne e Dean Martin, mas também as dúvidas e incertezas que a atormentaram como uma jovem atriz, navegando em uma indústria dominada por homens. A experiência, embora fundamental para o seu sucesso futuro, permanece agridoce, uma lembrança tanto de quão longe ela chegou, quanto de tudo o que teve que suportar ao longo do caminho. Assim, embora o público continue a celebrar Rio Bravo como uma obra-prima do gênero western, Angie Dickinson fez as pazes com a ideia de deixá-lo no passado. Para ela, é mais do que apenas um filme. É uma cápsula do tempo profundamente emocional, repleta de triunfos pessoais, inseguranças persistentes e a memória assombrosa de um jovem que partiu cedo demais. E por essa razão ela continua mantendo esse episódio específico de sua vida em segredo, após décadas de reflexão silenciosa e privacidade zelada. Angie Dickinson, a atriz icônica cuja carreira brilhante abrangeu mais de meio século, finalmente quebrou o silêncio sobre Ricky Nelson, um nome que evoca memórias da era de ouro do rock and roll e dos primórdios do estrelato na televisão. Durante anos, rumores e especulações circularam em torno da relação entre eles. Mas Angie, conhecida por sua elegância e discrição, optou por manter os detalhes em segredo, protegendo tanto sua própria reputação quanto a memória do falecido cantor. Agora, aos 93 anos, ela decidiu que chegou a hora de compartilhar sua perspectiva, revelando a verdade por trás do relacionamento e as complexidades emocionais que o cercavam. A decisão de Angie de falar abertamente marca um momento significativo não apenas para os fãs do cinema clássico de Hollywood e do rock vintage, mas também para aqueles que há muito admiram sua capacidade de manter a dignidade em meio às fofocas de Hollywood. Suas revelações vêm acompanhadas de uma profunda maturidade e reflexão, pintando um retrato cheio de nuances de uma época em que as pressões da fama e as exigências da indústria do entretenimento moldaram vidas pessoais de maneiras profundas. Ela relembra a exuberância juvenil e o charme magnético de Ricky Nelson, sua capacidade natural de cativar o público tanto na tela quanto em shows e a sincera bondade que o tornou amado por tantos, inclusive por ela. Mas Angie também aborda as realidades mais sombrias, a solidão por trás dos holofotes, as dificuldades da vida de celebridade e as inevitáveis mágoas que acompanham o amor por alguém tão constantemente sob os olhos do público. Ela descreve como seus caminhos se cruzaram em um momento crucial, tanto em suas carreiras quanto em suas trajetórias pessoais, criando uma conexão tão intensa quanto complexa. Suas reflexões exploram os desafios que enfrentaram, os mal-entendidos que surgiram e o profundo respeito que perdurou, mesmo depois que o relacionamento passou a ser apenas uma lembrança. Ao finalmente se abrir, Angie presta uma homenagem sincera a Ricky Nelson, não apenas como um artista lendário, mas como um ser humano que, como todos nós, vivenciou o amor à perda e a busca por significado.
Ao relembrar essas memórias, Angie também reconhece o impacto que o silêncio teve em sua própria vida. Como manter seus sentimentos em segredo moldou suas experiências, e como de certa forma isso representou uma forma de proteção e sobrevivência. Agora, com a sabedoria da idade e da perspectiva, ela abraça a vulnerabilidade como força, permitindo que fãs e historiadores vislumbrem a pessoa por trás das manchetes e da persona. Este raro vislumbre de seu coração e mente é um poderoso lembrete das complexidades das relações humanas, especialmente sob o brilho intenso e muitas vezes implacável da fama. Em última análise, a decisão de Angie Dickinson de quebrar o silêncio é um ato de coragem e elegância, um testemunho de seu espírito resiliente e de seu desejo de honrar a verdade. Ela nos convida a todos a reconsiderar o que pensamos saber sobre a vida das celebridades, incentivando a compaixão e a compreensão em vez da especulação. Através de suas palavras, o legado de Ricky Nelson ganha uma nova dimensão. Uma homenagem que celebra não apenas seu talento extraordinário, mas também a complexa e muitas vezes oculta tapeçaria emocional que definiu sua vida e a daqueles que o amavam.